Primeira Epístola de João, capítulo número 3, do verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Pai, obrigado por estas palavras, Senhor, que foram registradas para o nosso entendimento, para a condução da nossa vida, para alimento, Pai, espiritual, que nos fortalece, que nos direciona. Tua palavra tem este poder, e estamos aqui esta manhã porque queremos, acima de tudo, ouvir a Tua voz, Pai, receber a direção do Espírito Santo para vivermos de acordo com a Tua vontade. E só a Tua palavra
pode ser a nossa regra de fé e de prática. Nada mais além da tua palavra pode conduzir a nossa vida. Por isso, abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo esta manhã e te pedimos, fala conosco. Pai, usa-me como um instrumento em tuas mãos, com a unção e com o poder do Espírito Santo, eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Amados, este texto do apóstolo João é tão significativo, porque João fala aqui de coisas tão elementares, tão fundamentais da nossa fé cristã, mas que são coisas tão importantes. Basicamente, o assunto do capítulo 3, que nós acabamos de ler, é amor e pecado. Duas coisas que estão opostas, não é, entre si, mas que fazem parte, ou pelo menos fizeram parte da nossa vida. E são coisas importantes, são conceitos que nós precisamos compreender bem para entender de que maneira eu fui amado por Deus, de que maneira Deus tratou dos meus pecados e de que maneira eu agora devo agir em relação a isso que Deus fez por mim. Tudo isso está abordado nesse texto aqui do apóstolo João. Veja, segundo João, o amor, na verdade, é a maior arma contra o pecado. Por quê, irmãos? Vamos pensar juntos. O pecado era um problema de todos nós, de toda a humanidade, na verdade. Todos pecaram, diz Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. O pecado é um problema do homem. Mas o que a Bíblia diz? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Qual a solução de Deus para o pecado? Amor. Deus amou, e pelo amor de Deus, nós fomos livres dos efeitos do pecado. Alcançados por esse amor, dizemos sim para este amor, o recebemos, somos limpos, somos purificados. Veja qual a grande arma de Deus contra o pecado: o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor. João vai falar disso na sua epístola, não é? Mas aqui nesse texto, mais especificamente, ele aborda esses dois assuntos tão importantes. Ele vai fazer algumas considerações a respeito de amor e de pecado, que vão mostrar para nós como devemos entender essas coisas. Por quê? Se houver um desequilíbrio no entendimento, haverá um desequilíbrio na nossa vida. Sabe qual é o desequilíbrio mais comum, irmãos? Sabemos que o pecado desagrada a Deus. O homem, na sua consciência, no seu íntimo, ele sabe que não é certo o que ele está fazendo. Mas o homem, na sua vaidade, imagina que ele mesmo consegue cuidar desse problema, que ele mesmo consegue, de alguma forma, compensar os erros que está cometendo. E começamos aquele mecanismo de compensação contra o qual eu tenho falado à igreja muitas pregações. Achamos que pelas ações, então, pagamos os erros cometidos. Esse é o princípio de várias religiões, inclusive, menos do cristianismo. Porque o cristianismo me ensina que eu sou salvo pela graça, não por obras, para que nenhum de nós se glorie daquilo que fazemos. Mas atingidos pelo amor de Deus, fomos salvos da ira de Deus. Então a iniciativa é de Deus, tudo é Deus que faz. Assim prega o cristianismo. Mas mesmo nós na igreja, às vezes chegamos aqui ainda com sentimentos do passado, ainda impregnados por essa relação de troca, custo-benefício, né? Por esse toma lá, dá cá, e começamos a imaginar que por ações podemos pagar. Os meus erros podem ser pagos. Então, se eu for uma pessoa amorosa, esse é um engano muito comum, não é? A pessoa é tão amorosa, é tão gentil, que os seus erros são sublimados, né? Os seus pecados são então perdoados. Não é isso que perdoa os nossos pecados. E João, ele vai aqui nos falar, vai nos dar uma aula a respeito desse tema de amor e de pecado, e como eu devo entender isso para que a minha vida cristã apresente uma coerência com a doutrina de Deus que nos foi ensinada. Esse é o tema
desse capítulo aqui de João. Então, nós vamos fazer basicamente uma quase que releitura desse texto para entender os pontos aqui apresentados. Voltando ao início do capítulo 3, os primeiros 3 versículos dizem assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha como João começa, não é? Veja, pense um pouquinho, que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é esse? É aquele que ele citou lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que amor grande. Apesar de eu ser errado, pecador, Deus ainda é capaz de me amar. Até conosco é complicado entender isso, porque nós temos até dificuldades em amar aqueles que são errados. É mais fácil amar os que são certos. Não é verdade, irmãos? É mais fácil amar os que são agradáveis. Mas Deus nos amou com um grande amor porque éramos pecadores, desagradáveis. E assim mesmo fomos amados por Deus de uma tal maneira que Ele fez algo para poder nos resgatar dessa vida miserável que levávamos. Então, o que Ele continua dizendo? Veja, pense nesse amor, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. O próprio João, que escreveu esse texto, diz lá em João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus, no seu nome. Veja, aquele que crê em Jesus recebe o poder de se tornar filho de Deus. E isso é algo tremendo, irmãos. Nós descobrimos isso quando cremos no Evangelho, porque antes do Evangelho, a gente dizia, como tanta gente diz hoje, todos somos filhos de Deus. Não, a gente tem direito, porque afinal todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu essa frase? Você já disse essa frase na sua ignorância? Mas ao chegar ao Evangelho, você percebe que só é filho de Deus quem recebeu Jesus e quem nele creu. Então João está dizendo, veja que grande amor a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja, ele diz que é uma coisa muito grande ser chamado filho de Deus. Veja que ponto Deus nos amou, a ponto de nos tornar filhos. Porque antes não éramos criaturas, fomos criados por Deus, mas não filhos. Filho de Deus unigênito, é Jesus. Não éramos filhos, mas veja, a ponto de nos chamar filhos, o Senhor nos amou com essa tal intensidade, é o que Ele está aqui nos dizendo. Então, olha mais a conclusão a que ele chega. E de fato somos filhos de Deus, porque Ele conquistou essa filiação para nós. Por essa razão, o que acontece? O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ele faz uma distinção entre os filhos de Deus e os que estão no mundo. O mundo não nos conhece, porque o mundo não o recebeu. Se não o recebeu, não recebeu o poder de se tornar filho de Deus. É o que ele está aqui explicando no primeiro versículo. Então já está nos qualificando por causa do grande amor como filhos de Deus. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ponto. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja, ainda há mais coisas para nós. Já somos filhos, mas ainda há mais coisas que nos esperam quando Ele se manifestar. Então veja, ainda há uma expectativa de crescimento para nós como os filhos de Deus. Pelo grande amor nos tornamos filhos, mas não estacionamos aí. Ele continua dizendo, e verso 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esta esperança do que haveremos de ser quando ele se revelar, ela é uma motivação para a nossa purificação. Eu sou filho porque ele conquistou para mim esse direito, perdoando os meus pecados, eu o recebi o direito de ser filho, e agora estou em processo de purificação, que é alimentada por essa esperança, essa expectativa de ainda ser melhor quando me encontrar com ele futuramente. É disso que João está aqui falando. Então, veja, somos filhos, porque ele nos amou com um grande amor.
E que amor é esse? É Deus. Veja, 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. Veja, Deus é amor. Versículo 16 do mesmo capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. São essas verdades que João está nos dizendo, começa a nos dizer aqui. Então essa esperança vai nos purificando depois de termos sido feitos filhos, depois de termos sido separados do mundo. Agora somos filhos, e como filhos alimentamos a esperança de vê-lo. E isso vai nos purificando dia a dia, segundo está escrito. Versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja, pecado é definido por João de maneira bem simples. Pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, os princípios de Deus. E há muitos princípios de Deus. Qualquer transgressão a ela é pecado. Não há aqui nenhuma distinção de importância, de relevância, de tamanho do pecado. Ele simplesmente define que transgressão ao princípio de Deus é pecado. Matar é pecado? É pecado. É uma transgressão, um princípio que Deus estabeleceu. Roubar é também. Agora, fofocar é também. Parece mais suave, né? Por isso que tem tanto fofoqueiro na igreja, né? É porque parece mais suave, mas é pecado, é transgressão da lei do mesmo jeito. Não há aqui outros meandros para se recorrer, é assim que está descrito aqui. Então, pecado é o afastamento dos padrões que Deus estabeleceu. E ele diz no verso 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. De quem ele está falando? De Jesus. A manifestação de Jesus, Deus encarnando-se, tornando-se carne e habitando entre nós, teve o propósito de tirar o pecado, tirar o efeito do pecado das nossas vidas. E aí a gente pode perguntar, como outro dia alguém me perguntou pela internet, se Jesus se manifestou para tirar os pecados, por que os pecados ainda existem? Porque não estamos entendendo corretamente o que significa essa manifestação. Ele se manifestou para tirar os pecados daquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, ponto. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, aquele que crê, ele foi manifesto a todos. Ele amou a todos. Todos têm a mesma oportunidade de crer. Mas o pecado continua existindo como possibilidade, inclusive para aqueles que o recebem. Você que recebeu Jesus, nunca mais pecou? Nunca mais cometeu nenhum tipo de pecado? Não cometeu. Mas então como pode Jesus ter tirado o pecado? Ele tirou os efeitos do pecado. É como mesmo narrou João no seu evangelho, quando João Batista o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o pecado continua no mundo. Ele tira o pecado no sentido de que aquele que a ele recorre e a ele crê, se torna filho de Deus e tem os seus pecados perdoados. Por quê? O salário do pecado é a morte, então a consequência do pecado é a condenação. Mas você é livre da condenação do pecado. Então, está aí provado que ele tirou o pecado de você. Entende? Ele retirou o efeito que o pecado condenaria você. Tirou a consequência desse pecado. Então, importante observar que a manifestação de Jesus é exatamente e principalmente para acabar com esse primeiro problema do homem, que é o maior de todos, o pecado. Qual o maior problema do homem? Não é doença, não é falta de dinheiro, não é falta de mulher. O pior problema do homem é pecado, irmãos. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para que ele trate desse nosso principal problema. João está aqui estabelecendo esse princípio. A partir do verso 6, ele diz: todo aquele que permanece nele, o que acontece com este? Não vive
pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É a distinção que João faz aqui. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, ele diz mais uma vez, para destruir as obras do diabo, que é aquele fomentador do pecado. Veja, é aquele incentivador do pecado. Jesus se manifestou para destruir estas obras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja como João, de uma maneira tão simples, explica esse grande dilema para nós. Como Jesus tirou o pecado, se o pecado não existe, se eu de vez em quando eu peco, e se eu, talvez, por mais que tente, não consiga e acabo pecando, como é que pode isso? João dá aqui a explicação mais clara, irmãos, para todos nós. A prática, a constância, o viver assim. Mas há pessoas que talvez pensem assim, mas a gente peca, né? E a gente já se conformou com isso, então só estou esperando a hora do pecado de hoje. Não, irmão, você é nascido de Deus, amém? Você foi salvo por Jesus. Jesus te amou e te tornou filho de Deus porque você o recebeu. Então você não vive mais na prática do pecado. A prática, como já disse diversas vezes aqui, é algo que eu faço constantemente a fim de me aperfeiçoar. Quando você diz que pratica tênis, o que quer dizer isso? Você vai para a academia, que você vai para a pista de tênis, lá toda semana, várias vezes por semana, para ficar melhor no tênis. É assim ou não é? Quem pratica o pecado toda hora, seguidamente, para ficar melhor no pecado. Você não é assim. Ou pelo menos você não pode ser assim. Agora João define de fato o que somos, nos dando uma real condição. Por quê? Eu não posso enganar a mim mesmo. Se eu frequento a igreja, eu estou praticando a frequência cristã, não é? Mas se ao mesmo tempo eu continuo praticando o pecado, eu estou me enganando. E João agora é bem duro, é bem, não digo duro, mas é bem real. Ele diz, é filho do diabo. Ele divide o mundo em duas partes, filhos de Deus e filhos do diabo. E é assim que é, irmãos. Não existe ninguém sem pai nesse mundo, segundo João. Ou é pai, ou o filho é de Deus, ou o filho é do capeta, irmão. Não tem outra. Não, eu não sou de ninguém, eu estou neutro. Não existe isso. João foi bem claro ao afirmar isso. E o que distancia um do outro, ou diferencia, basicamente Jesus, que veio para destruir as obras do diabo. Veio para tirar esses filhos do diabo e torná-los filhos de Deus. Pensa, irmão, quando você se converteu, isso é algo tão importante, a gente banalizou tanto isso. Até a igreja evangélica banalizou tanto a conversão, que é hoje um saco de gato, tudo misturado, né? Pastores pregam, mas não fazem distinção se estão pregando para crentes, para não crentes, é todo um saco de gato. Porque a conversão foi tão desvalorizada e tão confundida com o fato da pessoa ter vindo à igreja. Se veio a igreja, deu o dízimo, pronto, está convertido. Ainda mais se o dízimo for grande, né? É a prova da conversão mesmo. Isso não quer dizer nada, irmãos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Conversão é algo tão importante que a gente perde a noção do que ela realmente significa. A conversão tirou você da condição de filho do diabo que você era e te trouxe para a condição de filho de Deus. Pastor, eu não era filho do diabo, vou ficar aborrecido com o senhor. Pode ficar, que se dane. Porque a Bíblia diz que você era filho do diabo. E toma cuidado para não ser, né, irmão? Porque a Bíblia diz isso. Porque se você ainda está praticando o pecado, mesmo aqui frequentando a igreja, você ainda é filho do diabo. Ninguém te tirou dessa condição e você mesmo não pode sair dela. É uma condição
que só Deus pode me tirar dela. Entende? Essa é a conversão. Por isso, o trabalho de Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, e entre as suas obras, os seus filhos. O diabo tem gerado filhos aí, irmãos. O mundo todo jaz no maligno. Todos são filhos do diabo, mas Deus quer gerar filhos também. E o faz quando alguém se rende a Cristo. Então sai da condição de filho do diabo e entra na condição de filho de Deus. Eu não tenho que valorizar essa minha conversão, irmão. Eu não tenho que valorizar, eu não tenho que reconhecer, eu era um filho do diabo, mas eu era bonzinho. Irmão, olha só, olha para mim aqui. Eu não tenho testemunho nenhum para dar. Eu não fui drogado, não fui traficante, não fui bandido, não fui gay, não fui nada. Eu fui bom garoto, filhinho de papai e mamãe, criado com leite e biscoito que soltava pipa no ventilador e jogava bola de gude no tapete da sala, que a casa era tapetada. Era assim. Mas eu era filho do diabo. Não existe gente boazinha, não, ele está só esperando converter. É do diabo. É filho do diabo. A gente acha que não, só é filho do diabo porque ele quer estuprar, matar, todos são filhos do diabo. Porque jaz no maligno mundo. O pecado é o grande problema do homem. E Deus nos tira e nos traz. E quando Ele faz isso, eu me torno filho. Por causa de quê? Do amor. Eu fiz alguma coisa para merecer? Não. Mas Ele fez, Ele me amou. E me deu essa oportunidade de eu me tornar filho. Então veja, entender essa diferença, o que é pecado, a prática e como isso agora na minha vida se manifesta de forma diferente. Na nossa vida agora, filhos, não mais do diabo, mas de Deus, embora a possibilidade do pecado ainda exista, porque ainda temos vontade própria, e o pecado, no fundo, se torna uma questão de vontade, não é? Quero ou não quero, faço ou não faço. Eu não vivo mais na prática do pecado, mas ele ainda acidentalmente pode ocorrer na minha vida. Mas agora é um elemento que João nos dá para nós podermos nos julgar, porque se eu estou na prática, eu ainda sou filho do diabo. E isso é claro nesse texto. Veja, um texto que fala de amor e ao mesmo tempo me leva a entender que posso até ser um filho do diabo. Veja como o amor não é incompatível com a verdade, irmãos. Às vezes nós temos a tendência de achar que amor é incompatível. Você me ama, você sempre me agrada. Não. Você acha que é assim? Se eu te amo, eu sempre te agrado? Não, eu te amo, às vezes eu quero te dar umas bolachas, exatamente porque eu te amo. Porque eu quero ver você melhor. Mas você gosta de levar bolacha? Ninguém gosta de levar bolacha. É ou não é? Mas quem ama, educa. Não é, irmãos? Corrige. A Bíblia diz, Deus disciplina quem Ele ama. Então, amor não é incompatível com correção. Vamos entender, às vezes o que a gente está precisando não é de um melzinho na chupeta. A gente às vezes está precisando de uma pescotapa. Irmãos. E com amor, sabe aquela pescotapa? Com amor. Que é para corrigir a vida da gente, né? Então, a gente tem essa ilusão. Mas veja como esse texto é bom. Porque João é claríssimo. Ele fala de amor e ao mesmo tempo vem. Se você está lá, você é filho do diabo. Porque amor e verdade não são incompatíveis. Agora, a verdade, claro, se diz com amor. Né? A verdade também não é para ser jogada na cara dos outros. João está falando com amor. João é conhecido como o discípulo do amor. Olha que maravilha. O discípulo do amor está dizendo para todos nós, se a gente vive pecando, que a gente é filho do diabo. Você já pensou em João falando assim? Mas está aqui. Está na Bíblia, eu estou só lendo de novo o texto com você. Versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou não ao seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja, o amor
Ele diz, é como um atestado da nossa filiação. É como uma evidência da nossa filiação. Veja, quem é salvo faz obras de salvo. Quem é salvo mostra de alguma maneira que a sua vida foi transformada. Quem é salvo não o é apenas porque está ingressando um grupo, tem uma carteirinha na mão, tem um tipo de roupa, fala um tipo de linguagem. Não, quem é salvo mostra em atitudes, em mudanças, em transformações, esta salvação. É basicamente o que ele está dizendo. Ele vai falar, porque o que você ouviu desde o princípio, a ordem que Deus nos deu é essa, que a gente se ame uns aos outros. Então, a manifestação da diferença entre o Filho de Deus e o Filho do Diabo é que todo aquele que pratica justiça não procede de Deus. Veja, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. É bem simples de identificar. Então, há uma prática que o justo tem que ter. Qual? A justiça. O justo pratica justiça. O pecador pratica o quê? Pecado. Pecador pratica pecado, justo pratica justiça. É inerente ao pecador praticar continuamente o pecado. É inerente ao justo praticar justiça. E como é que se pratica justiça? Fazendo justiça todo dia. Né? Sendo justo todo dia, sendo correto todo dia. Lembra do exemplo que eu dei da prática do esporte? Como é que o cara melhora no tênis? Treinando. Treinando. No futebol? Treinando. Qualquer coisa que você pratica, você melhora treinando. Como é que você melhora em praticar justiça? Treinando. Você tem que praticar justiça, você tem que ser justo, você tem que praticar essa justiça de Deus. Você tem que viver a palavra de Deus. É assim que o justo vai se justificando, se purificando a cada dia. Você já foi feito justo, não por algo que você fez, mas por algo que Deus fez. E agora você vai praticando a justiça e vai se evidenciando como um filho de Deus, está escrito aqui, irmãos. E a mensagem que ouvimos desde o princípio, como ele diz no verso 11, é esta, que nos amemos uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, desde o início você sabe disso. Você já está careca de saber disso. Tá ou não está? Tem alguém aqui que não sabe que a gente tem que se amar um ao outro? Nunca ouviu essa mensagem na sua vida cristã? Nunca leu isso na Bíblia? Não, desde o princípio a gente ouve que tem que se amar um ao outro. Então tem um problema aqui. Por que a gente não pratica isso? A gente não quer ficar bom nisso. A gente prefere ficar bom em pecado? A gente prefere ficar bom em maldade? Por que a gente não prefere ficar bom em amor? Ficar bom em justiça? Tem que praticar isso aqui. Mas ele faz um adendo, não segundo Caim. E eu sempre que vejo esse versículo, eu acho engraçado a beça, porque como é que Caim ama? Porque ele fala assim, ó, você tem que amar, mas não segundo Caim. Para mim, Caim nunca amou Abel. Não, ele amou, mas ele amou o seu jeito. Entendeu? Olha, você vai amar, mas não vai amar do jeito de Caim, não. Por quê? Porque Caim amava tanto Abel que acabou matando ele. É igual quem diz que mata por amor, né? Por que você matou? Porque amava tanto, aí matei. Já que não pode ser minha, não pode ser mais ninguém. Não é assim? Não segundo Caim. Porque Caim era de quem? Do maligno. Caim é filho de quem? Do diabo. E ele assassinou o seu irmão. E por quê? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Abel praticava justiça. Caim fazia obras também, mas obras ruins, interesseiras, motivadas por ciúmes, por inveja, por um monte de coisa. Enquanto Abel não tinha nada disso. Então o amor de Caim por Abel foi um amor assassino. E às vezes a gente vê isso na igreja, irmãos. Irmãos aqui dizendo um para o outro que ama, mas ao mesmo tempo passando a perna para ele cair. O que é isso? É o amor de Caim. Você é do diabo, se você faz isso. Entende? Amor não é algo que se diga da boca para fora. Amor é algo que se mostra em ações. E às vezes pequenas ações. Pequenos cuidados, pequenas considerações, pequenos respeitos, pequenas
educações. Sabe qual é o problema da igreja? É que às vezes tem gente muito mal educada na igreja. Se você fosse pelo menos educado, você já começava a se tornar bom. Entendeu? Ser educado, irmão. O que é ser educado? Ser educado é falar baixo, né? Não gritar, não discutir, ser gentil, abrir a porta, dar a vez, dar o lugar. Aqui tem gente que se sai quase no tapa por causa de alguma coisa na igreja. Você sabia? Tem irmão que sai quase no tapa porque alguém tomou o lugar dele na cadeira. Essa cadeira aqui é minha. Se alguém sentar aqui, está mexendo comigo. Que negócio é esse? Tu é do diabo? É mesmo? Então vou botar uma placa em você, que é para tomar cuidado contigo. Ó. Filho do diabo, bota na testa assim. Está faltando educação, irmãos. Educação, gentileza. Gentileza. Que se manifesta como prática de justiça. Eu quero ser justo, então eu tenho que praticar a justiça. Ah, mas eu, pastor, eu fui criado igual bicho solto, eu fui mal educado, eu nasci lá, não sei o que, do caixa-prego lá, e meu pai me batia de manhã e de noite. Isso é o passado. Isso é quando você era do diabo. Agora você é filho de Deus. Você não é mais filho daquele seu pai maluco que fez isso aqui, te abusou. Agora você é filho de Deus. Entendeu? Então você não tem que trazer isso tudo para trás. Você diz, não, agora eu sou diferente. Eu nunca tive ninguém que me educasse, mas agora tem a igreja, tem um pastor que prega a palavra para mim, até para me educar. Está até disposto a me dar um pescotapa. Então agora você tem que ser diferente. Você tem que mudar agora. Você tem que praticar isso. Porque isso é parte da sua nova vida em Cristo. A sua nova vida, ela é composta por esse amor que você tem que manifestar aos seus irmãos, mas não como Caim. Irmão, qual é o problema de Caim? Caim matou Abel por quê? Por que ele fez isso? A Bíblia diz por ciúme. Porque a oferta de Abel, ela foi melhor do que a de Caim? Não. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. A ordem muda os fatores do produto aí, sabia, irmão? Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro a pessoa, depois a oferta. Deus nunca olha primeiro para a oferta. Deus sempre olha primeiro para a pessoa. Ou ele gosta ou não gosta. Ele não gostou de Caim, do que ele era, da pessoa que ele era. Como consequência, não gostou de sua oferta. Agora, ele gostou da pessoa que era Abel. Como consequência, a oferta ele gosta. Por quê? Primeiro, Deus não precisa de nada. Qualquer coisa que você der para Deus, Ele vai olhar para o seu coração. Você dá uma bobaginha para Deus, mas põe com o coração, Ele gosta. Sabe aquela pessoa, imagina aquela pessoa milionária, lá, o Bill Gates da vida, não precisa de nada, vai dar o quê para o Bill Gates? Não tem nada para dar para ele, você vai agradar. Mas ele vai gostar de você, do teu coração. Então, uma pequena coisinha agrada. Por quê? Porque ele olhou você. Agora, o outro que é desagradável, pode trazer um Cadillac, pode trazer uma Ferrari, que não vai agradar. Pode se pintar de ouro, que não vai agradar. Deus é dono de todo ouro e toda prata. Ele vai se impressionar com o ouro de alguém? É como se Deus fosse igual a gente, né? Vem com ouro. Nós é que somos assim. Nos espantamos com o brilho do ouro. Deus não. Deus olha para a pessoa. De Caim, ele se agradou. Então, ele se agradou de sua oferta. Agora, de Abel, ao contrário. Né? De Caim, ele não se agradou. Então, não se agradou de sua oferta. Agora, de Abel, ele agradou-se de Abel. Claro que a oferta foi aceitável. A oferta não faz diferença. O que faz diferença sou eu. Eu faço diferença. E é disso que Deus está aqui nos falando e requerendo de nós essa mudança. Versículo 14, ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Olha como João diz assim: como é que eu sei se eu sou salvo? Como é que eu sei se eu saí da morte para a vida? Como é que eu sei se eu deixei de ser filho do diabo para ser filho de Deus? João que dá uma receita claríssima aí. Não tem pessoa que fica, pastor, eu sou salvo, não sou salvo. Eu falei, não sei, filho, sai fora, pô. Larga a mão de mim. Eu não sei.
Agora, Deus sabe. E Deus te dá a dica aqui. A dica é de Deus. Tu não vem perguntar para mim se você é salvo. Pergunta para você mesmo. Porque ele está dizendo aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Mas não segundo Caim, tá? Aquele que não ama permanece na morte. Se você não é capaz de amar uma pessoa complicada, você não é capaz de amar ninguém. Se você não é capaz de amar uma pessoa desagradável, você não é capaz de amar. Porque irmãos é muito genérico. Tem irmão bom, tem irmão ruim, tem ou não tem? Você acha que tudo que é irmão é bom? Acha? Numa família não é assim. Não tem irmão que vive se engalfinhando aí, não tem? Briga depois pela herança. Né? Imagina na igreja. Tem irmão bom, tem irmão ruim, tem irmão mais ou menos. Né? Mas quem é irmão saiu da morte para a vida. Deixou de ser filho do diabo, passou a ser filho de Deus. Se você não consegue amar os irmãos, então diga para você mesmo, eu sou filho do diabo. Eu não me converti em coisa nenhuma, eu estou enganando as pessoas. É isso que ele está aqui dizendo, uma maneira simples da gente identificar isso. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem uma vida eterna permanente em si. Aí ele vai acrescentar algo aqui muito tremendo, porque ele fala, veja, quem mata não é quem vai lá e tira a vida, mas quem já odiou já está matando, né? Quem já odeia, quem nutre um ressentimento, um ódio, uma mágoa, quem olha para a pessoa de cara feia, quem olha e já matou. Só não teve a oportunidade de concretizar. Mas dá uma foice na mão dele para ver o que ele não faz. Porque o ódio é a grande motivação para as más ações. Irmãos, por que as pessoas matam as outras? Pelo ódio. Elas nutrem, até que vão lá e matam. Se você odeia, mas não mata, não acha que você é bonzinho, não. Você só não matou ainda porque não teve oportunidade. Ou porque não deixou esse ódio remoer o suficiente. Você já viu esses casos que aparecem na televisão aí, desses programas, né? Assassino, não sei o quê. Aí você vai vendo a pessoa, vai nutrindo, ela vai alimentando, chega lá, pum, mata. Só falta oportunidade. Se você já odeia, você já é assassino, segundo a palavra do Senhor aqui que está nos dizendo, né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele agora vai colocar o assunto na prática. Sai a teoria, entra a prática. É inadmissível que eu odeie, porque se eu odeio, nem filho de Deus eu sou. Se eu não amo como Deus me manda fazer desde o princípio, não posso ser filho de Deus. Mas se eu amo, não apenas de palavras, preciso de alguma maneira, em atitudes, mostrar o meu amor. Então eu presencio a necessidade do irmão e nada faço para supri-la tendo condição de fazê-lo. Eu amo esse irmão. Uma coisa é eu presenciar e não ter condição de ajudá-lo. Mas o que ele está dizendo é que você presencia e você tem condição de resolver e você nada faz. Ou seja, o amor, ele foi discursado, mas ele não foi praticado. É verdade, o texto fala de necessidade. E ele diz que antes eu devo dar a vida pelos irmãos. Versículo 16. E no verso 17, observar a necessidade. Irmãos, há pessoas que podem ter necessidades aqui. E talvez não se restrinja apenas ao aspecto financeiro. Há pessoas, como eu disse, que têm necessidade de educação. Quem sabe a gente não pode ajudar na educação delas? Não pode suprir essa necessidade? Há necessidades e mais necessidades. E não é só financeira. E quando é financeira, a gente tem até que ser criterioso, como a Bíblia recomenda. Que necessidade é essa? Não é? De que forma posso ajudar? De que forma posso contribuir sem criar o vínculo da dependência, sem virar um Bolsa Família? Não é, irmãos? De que forma posso ajudar? Tudo isso. Mas nada fazer significa não amar. Nada agir significa ignorar. Significa frieza. Significa impessoalidade. E não é disso que Deus está aqui nos falando.
Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. É a conclusão. Não adianta dizer que ama se eu nada faço para mostrar esse amor. Se nada faço para evidenciá-lo através das minhas ações, do justo que pratica a justiça, lembra que foi dito ainda há pouco? Nada faço. Então fica só no meu coração, eu amo o irmão. Mas quando ele fizer uma comigo, coitadinho dele. Isso não é amor. Isso não é o que Deus está aqui nos ensinando. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Veja, paz interior, paz de espírito, consciência tranquila. Por quê? Porque não nos sentimos em falta. Sabemos que não deixamos de fazer o que podíamos fazer. As maiores causas de remorso são quando nós sentimos que não fizemos o que poderíamos ter feito. É nessa hora que vemos os escândalos em cemitério, de pessoas que se abraçam a caixões, porque agora já não podem mais fazer nada por aquele que se foi. E elas sabem que poderiam ter feito. Aí vem esse sentimento de remorso, que é terrível, não é? Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. João fala de paz, de espírito, de consciência, de fazer o que eu preciso fazer, de praticar a justiça que agora é inerente ao meu fato de ser justo, justificado por Deus. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa é a paz que acalma o coração, que o pecador não pode ter. Porque lá no seu íntimo, o pecador sabe que o que faz é errado. Lá no seu íntimo ele não tem paz, ele não consegue dormir, porque ele sabe do seu erro. Mas o Filho de Deus tem paz. O Filho de Deus vive na prática da justiça e ele tem paz no seu coração. Ao Filho de Deus vale o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Essa é a vida do Filho de Deus. E para terminar, meus amados, versículo 23, diz assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele mesmo nos deu. Esta é a consciência da verdade da salvação. Então, irmãos, a única maneira de ser aceito por Deus é reconhecê-lo, como diz aqui João, como Senhor, como Salvador, e guardar como consequência a sua palavra. Praticar a justiça ao invés de praticar o pecado. O que muda de um para o outro, do salvo para o não salvo, é a prática, irmãos. Enquanto o filho do diabo pratica o pecado, o filho de Deus pratica a justiça. A minha prática tem que ter mudado. Não apenas o meu time, não apenas o grupo que eu frequento. Conversão não é uma mudança de grupo, mas uma mudança de prática. O que praticava o pecado agora se empenha em praticar a justiça. E é disso que o Senhor está falando conosco e que assim a gente permaneça até o fim na justiça como filhos de Deus. Que a paz de Cristo guarde o teu coração, que a tua consciência seja lavada pelo Senhor. Amém?